gente fala do Corinthians, que ganhou ontem lá no Bruno José Daniel, do Santo André, por 1-0. E veja aí uma resposta do Silvinho após o jogo na coletiva. Boa noite. É interessante, você me faz uma pergunta para mim analisar, mas você tem uma análise, eu discordo obviamente do teu análise, ele é bastante pobre inclusive. O time é muito ofensivo, é por isso que é bom as réplicas e tréplicas. Quando nós jogamos com GP de meia e Gustavo aberto, eu não sei se você chegou a ver isso, o time é muito ofensivo. Primeiro tempo são 60% de posse de bola, boas chances de gol e boas chances de liquidar o jogo. Você tem um segundo gol, talvez um terceiro exagero, sim, mas um segundo. Nós temos 60% de posse, muita troca de passe e, ao contrário, boa parte do primeiro tempo, o nosso adversário jogou em linhas baixas e nós comandamos, tivemos 60% de posse de bola dentro do campo adversário. Pois é, a pergunta foi feita pelo companheiro Vessone, né, do site Meu Timão. Corinthians é ofensivo ou retrancado? Médias do time nos 2 primeiros jogos do Paulistão. Finalizações 17, o segundo da competição até aqui. Finalizações certas 5, o primeiro. Chances claras 2,5, o primeiro. Ações no campo de ataque 368, o segundo. Ações no campo de defesa 433, o primeiro. 45,9% das ações do time são no ataque, o nono do campeonato. E o Silvinho respondeu lá, o nosso colega, o Vessone, discordando da análise dele, achando que o Corinthians não é ofensivo. E o Silvinho dizendo que é, o Maldonado. 45% das ações no ataque, né? Isso. Então, 55% é na defesa. Exato. O GP pelo meio não funcionou. João, sabe o que acontece? Pois não, presidente. A gente viu vários jogos ruins esse final de semana. Não foram bons, não. Vários jogos. São Paulo jogou mal, Corinthians ganhou, mas não venceu, Santos perdeu, Palmeiras empatou. Tudo jogo difícil de se ver, ruim. Então, se você botar, depois do Silvinho, o Rogério, o Abel, todos os técnicos, no caso nem foi o Carille, né, foi o Leandro que estava lá, as respostas serão as mesmas. Há um discurso padrão, isso serve para o Fluminense, para o Rio Grande do Sul, e Minas, tudo. Há um discurso padrão, e que a gente tem que aceitar, é uma justificativa mesmo, que é início de temporada. Então, está ajustando o time, está fazendo variações, está fazendo observações, testes, etc. Tem a história do preparo físico. Tudo isso influencia para que os times não consigam mostrar o desempenho que o torcedor pede. No caso do Corinthians, essa implicância por maior... Antes eu falava parte, daqui a pouco eu já estou me convencendo de que é a maior... boa parte. Ou a maior parte da torcida que realmente está ali com o Silvinho meio engasgado. Então, assim... A gente viu no primeiro jogo, antes de estrear no campeonato, ele já foi vaiado. Ninguém nem sabia o que ia ter em campo, já vaiaram. Então tem aquela turma que é do contra e é do contra mesmo. Ontem, desde agosto, o Corinthians não vencia um jogo fora de casa. 9 partidas. Então que legal. Mas não foi legal. O adversário não era forte. Ganhou num pênalti que a gente pode discutir depois. Né? Um pênalti, eu questiono muito a marcação desse pênalti. E não mostrou o desempenho que o torcedor quer. Então, há reclamações. Agora, ele tem... É isso aí, ele botou o GP no meio. O GP de ponta. Paulinho só entrou no segundo tempo. Não tinha o Renato, não tinha o William. Aí não tem o centroavante, que é outra coisa a se questionar. Dá para jogar... Precisa tanto voltar com o centroavante, contratar um centroavante? Seria ótimo. Seria... Principalmente, se for um cara que é daqueles que vai chegar, pôr a camisa 9 e ser titular absoluto. Mas o Corinthians já foi e outros times também já foram campeões sem ter centroavante. Então tem que ter uma saída ali. E 2012, campeão da Libertadores, não tinha centroavante. E por enquanto não... Olha, sinceramente, realmente não deu ainda para dizer, esse Corinthians vai embalar. Porque a preocupação é Libertadores, né? Em que pese aquela história de campeonato. O estadual é sempre assim. Quando você ganhar, não vale muito. Mas se você perde, você pode perder o emprego. Crise, etc., né? Para quem ganha, não vale nada, mas para quem perde é um desespero. O Corinthians deu este chute só no segundo tempo, já era 40 e tantos minutos, não sei se dá para ver ali, ó. Roger Guedes. Olha lá, finalzinho esse do segundo tempo. Então, não foi um bom desempenho, como daqui a pouco a gente vai falar que também não foi o do São Paulo. Eu acho que eles, no caso já botando o Rogério e o Silvinho aí, que você chamou os dois, eles ainda não definiram como é que eles vão jogar. Como é que vai ser? Já que não tem o centroavante no Corinthians, quem vai fazer aquele papel ali? Isso eu estou dizendo quando tiver o Paulinho, o Renato, o Juliano e o William. Uniforme, né?
mas não está definido isso ainda. E aí o Silvinho vai testando aqui, testando ali, fez bastante, algumas modificações, inclusive já perdeu o Cássio também, que teve Covid, não vai jogar o Clássico. E o problema é que já vem um Clássico aí. Corinthians e Santos quarta-feira. E aí é o seguinte, o Santos vem de derrota e o Corinthians vem com essa pressão aí. Não está bom ainda o time, não está bom. Não sei se isso dá o direito ao torcedor, já está tão irritado, porque, repito, todos os técnicos estão com o mesmo discurso agora, injustificável. A gente entrevistou o William aqui no Bola da Vez, ele falou, fiz 13 treinos, 13. Né? Na Europa fazia um mês, 4, 5 amistosos, ia começar a temporada. Aqui eu fiz 13, a maioria fez, São Paulo também, 15 dias, etc. E vai para o pau, já tem que ganhar e já tem Clássico. Então, é difícil. Então, eu acho que é justificável esse discurso. Só tem um problema que eu questiono, é o seguinte. Fisicamente, essas equipes do interior, as equipes, tirando os chamados grandes, os outros começaram, a grande maioria, um pouco antes do treinamento. Então, eles estão melhores fisicamente. Sim. Mas futebol é parte física, é parte tática, é parte técnica, é parte mental. E, tecnicamente, a diferença é muito grande. Sem dúvida. Então, puxa, mas será que é tão fundamental hoje só a parte física? Você não consegue se impor com a parte técnica? Porque não é que do outro lado também está aquela correria e estão te esmagando, não. Eu acho assim, você pensar em São Paulo, em Corinthians, em Palmeiras e no próprio Santos, que é um time muito em formação ainda, tecnicamente eles são melhores que os adversários, mas eles não conseguem se impor. E aí vem o aspecto físico. É a pré-temporada, é a pré-temporada. Acho que pela diferença técnica, para esse jogo, por exemplo, do Corinthians, não era para ficar nesse marasmo todo. Nós temos Twitter, inclusive, a galera fiel se manifesta. ESPN, FCBR, Lucas Breda. A pressão em cima do Silvinho é inexplicável. Em 2 jogos, não se consegue alto nível de jogo e nem sempre um início muito promissor no estadual significa um excelente ano. Está defendendo aí o Silvinho, o Lucas Breda. Vale destacar que a diretoria do Corinthians, desde o ano passado, quando as críticas já eram muito intensas, ela sempre bancou o Silvinho. O presidente do Willian, o Roberto de Andrade, todos falaram, não, o Silvinho é o técnico, ele vai continuar, ele vai seguir. E está seguindo, Djalminha, mas tem uma galera aí que tá na bronca com o Silvinho, hein, mano? Ô, João, eu acho que assim, o que o Mauro, o Lugano colocaram aí é pertinente, obviamente, eu sou dessa opinião. Mas, assim, eu até liguei o ar-condicionado que começa a me dar calor, começa a ficar nervoso quando os treinadores começam a se justificar da atuação do time com números. Eu acho, não, e não estou falando do Silvinho, não. Estou falando de vários. Porque quando o seu time ganha de 4-0, 5-0, ele não chega na coletiva e nunca ele fala, meu time teve tanto de posse de bola, meu time trabalhou no campo. Não, ele fala, foi uma bela partida, jogamos muito bem, a nossa equipe está evoluindo, crescendo. Aí quando não joga bem, que é mais fácil admitir que não joga bem, eles querem se justificar nos números. E os números não traduzem o que é um jogo. Tá ali, você pode dar 30 chutes no gol sem perigo nenhum, tá lá. Deu 30 chutes no gol, você pode ficar com a bola 70% do tempo e não criar nenhum perigo. Então, o jogo não são só os números é para ajudar em determinadas coisas. Mas o problema do Corinthians é simples e claro, é um time que tem a posse de bola, porque com os jogadores que tem, obviamente, sempre vai ter a posse de bola, que eles são capazes disso, com a qualidade que tem, mas eles estão com muitas dificuldades de penetração, de ir no terço final ali, dar mais velocidade, aquele drible, aquele algo mais que necessita para se ganhar uma partida. Porque você não vai ganhar uma partida tocando bola. O exemplo está aí o Barcelona. O Messi saiu, eles continuam tocando bola e tem superioridade na posse. Mas e aí? Quem que vai resolver? Quem que vai fazer o gol? Quem que vai dar o drible? Então, assim, a única coisa que me incomoda, lógico, tem que dar tempo ao trabalho. O Silvinho levou o Corinthians à Libertadores, o Corinthians estava lá embaixo na tabela. Quando chegaram os jogadores, ele conseguiu levar o time ao lugar. Mas o que eu não gosto não é do Silvinho. Eu até gosto do Silvinho como pessoa, jogamos contra junto, que eu não gosto da justificativa de todos os treinadores, quando não tem uma boa atuação e o seu time é dominante, ele usa os números para tentar convencer
nós que vimos o jogo e sabemos que não jogou bem. É só isso que, assim, me incomoda. Ô, Djalma, Pode falar, Mauro. ô, Djalma, só acrescentando ao que você está dizendo aí sobre números, Santos e Botafogo, o Santos teve 70% de posse de bola, o Botafogo teve 30% só. Mas o Santos finalizou no gol 10 vezes, acertou 3. O Botafogo só com 30% finalizou 17. Então, tem que ser a objetividade, etc. Tem toda a razão que você está falando. E com 30% chutou 7 vezes no gol. O Santos ficou com 70% de posse de bola e chutou só 3. E quase foi mais de 1 para o Botafogo. Então é isso.